relação superelevação, atrito, raio. Então, ó, superelevação, raio, que aqui está como o grau da curva. Então, se eu tivesse feito isso com o raio, essas retas seriam dessa maneira. Ok? Ia ficar um desenho esquisito. Então, ó, superelevação, grau, raio e atrito. O atrito são essas retas aqui. Então, a relação entre os três, que é o que me interessa aí na hora que eu vou fazer a minha, curva. Então, aí eu descobri, calculei, obtive que a minha superelevação será de 10%. Então, ó, E-2 na reta vai ser 10% na curva circular. Então, se eu pegar aqui o desenho, gente, aqui ó, TS, SC. Aqui na tangente é -2. Aqui na circular é 10%. Estou pensando sempre do lado de fora, o lado de que vai ficar positivo. Eu vou sair de -2 para chegar a 10%. Então, aquilo que a gente fez com o jornal antes. Aqui eu tenho assim, tenho esse inclinadinho assim, -2 e -2. Aqui na parte cor-de-rosa eu vou ter 10. Beleza? Então eu tenho que distribuir isso do -2 até chegar ao 10. Esses 12%. Vou distribuir isso aonde? Vou distribuir isso aqui no LS. Aqui na transição, aqui no amarelo. Então aqui no amarelo vai ser de -2 até 10. Ele sai do -2 aqui, chega no 10 aqui. Então ele faz aquele helicoidal, né? aquela subida aos poucos até chegar lá. Então fica aquele pavimento girando. Óbvio que você não percebe isso lá na via. Você olha, você não percebe que está sendo feito. Quando é bem feito, você não percebe que isso está sendo feito. Mas essa distribuição é feita nessa parte amarela aqui da curva, na transição, no LS. Bom, então, distribuição da superelevação. Deve ser linear, obviamente, deve ser a cada metro sobe X%, não dá para ser uma coisa por espaço. Então, em todo esse LS eu tenho que distribuir metro a metro, para que eu saia do -2 aqui e chegue no 10 aqui. E aqui, aqui um pequeno detalhe, gente. Essa inclinação de -2 e -2 serve para quê mesmo? Drenagem. Teoricamente, não precisaria esse -2, né? Se não chovesse, eu não precisaria fazer isso. Então eu vou fazer uma rodovia no deserto. Não preciso ter esse -2. Porque lá chove a cada 500 anos, mais ou menos. Então, vai fazer no Iraque, vai fazer em alguns locais, eu posso fazer ela mais plana. Porque o índice de chuva é muito pequeno em alguns locais, então dá para fazer ela plana sem muito problema. Então, teoricamente, essa rodovia é isso aqui, ó. Teoricamente a rodovia é 0% aqui, ó. Ok? Então, na reta, ela deveria ser 0, mas ela é -2 por uma questão de drenagem. Então eu tenho que desfazer esse 2%. Eu tenho que pegar do 0, do -2 e trazer até o 0. Ou seja, aqui no TS, aqui ó, no TS, não vai ser -2, vai ser 0. Então, no amarelo, eu vou sair do 0 até o 10. Porque eu vou desfazer essa inclinação negativa.
desfazer esse menos 2 antes de começar a curva. Porque o menos 2 é só por uma questão de drenagem. Eu poderia fazer a minha rodovia plana. Eu poderia ter toda ela no zero, chega no TS eu começo a girar. Como ela é negativa, eu tenho que desfazer esse impacto negativo. Eu tenho que fazer ele chegar no valor zero antes de começar a curva. Então, do menos 2 até o zero, os 2% negativo, que são para drenagem, eu tenho que desfazer antes de começar a curva propriamente dita. Então eu tenho um espaço aqui para desfazer isso. Tem um espaço aqui para sair do menos 2, então aqui do menos 2 até o zero. Eu faço antes da curva. Eu faço fora dela. Que é simplesmente corrigir aquele negativo que não deveria estar lá. Está porque eu preciso drenar o meu pavimento. Então, na reta, a superelevação deveria ser zero. Então, no TS, eu deveria ter zero, que é o ponto de início da curva. Então, eu tenho que desfazer esses menos 2 na tangente. Ou os menos 2 da tangente na própria tangente. Aí, olha só que bacana. TS, SC, CS, ST. Os 4 pontos. Eu crio mais 2 aqui. Eu vou criar SM e SP. Eu vou criar o ponto de seção normal, ok? Que é o último local onde eu tenho essa seção normal aqui, menos 2 e menos 2. A partir do SM, eu começo a desfazer o menos 2. Gente, olhando para o nosso desenho lá no canto, lembrando que a nossa curva é para a direita, qual das duas bordas de pista eu começo a mexer? Eu tenho aqui, borda esquerda, eu tenho aqui borda direita. A curva é para cá. Eu mexo nas duas. O que eu começo a mexer? A esquerda primeiro. Por quê? Porque eu não tenho que subir essa? Mas eu também não tenho que baixar essa? Mas aí ela já está no menos 1. Mas ela já está no menos 2. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar aqui do menos 2 e fazer chegar em 2. Que é fazer chegar aqui, Mas então no TS uma é 0 e a outra é menos 2. E a outra é menos 2. Isso mesmo. Então eu vou ter que sair do menos 2, levar até o zero, que é o TS, depois levar até o mais 2, que é o SP, e daqui para frente eu giro as duas. Então, a partir do momento que essa aqui, virou 2%, ela está girando, daqui até aqui, ela está girando sozinha. Só ela. Ela vem para... só ela aqui. Ela faz isso. Ok? Ela sai do menos 2. Vou pegar o livro aqui. Vai ser o seu. Ela sai do menos 2, vai para o zero, vai para o menos 2. A partir daqui, as duas andam juntas. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tudo que uma sobe, a outra desce, a partir desse ponto. Até chegar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2. A partir do 2, tudo que essa sobe, essa desce. Porque aí virou um plano único. Virou uma única reta. Por enquanto eu tenho duas, uma para cada lado. Beleza? Então eu tenho que mexer nisso. Aí eu criei essas duas. O SN é a seção normal, é onde está menos 2 e menos 2. É o ponto aonde eu começo a fazer com que a borda esquerda comece a subir. Quando chegar aqui no TS, gente, a gente paga mico, mas faz parte. Pavimento é isso aqui, telhado, como se fosse um aviãozinho. Menos 2 de cada lado. Cheguei no SN, estou assim. Se eu pensar, esse aqui, só aqui, menos 2 e menos 2. Do SN para frente, o que acontece? A esquerda começa a subir, a outra fica onde está. Então a esquerda começa a subir e ela sobe proporcionalmente. Não gosto de qualquer jeito, ela sobe numa proporção em relação ao comprimento. Então ela sobe, fica horizontal. Quando ela fica horizontal, eu estarei no TS.
Aí vai ter uma menos 2, outra 0. Daqui para frente, continua subindo. Ela continua subindo, vai para 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2. Quando ela chegou em 2, ela está uma linha reta com essa outra aqui. As duas são uma reta só. Aí eu cheguei no SP. Seção plana, menos 2 e 2. Então virou um plano único, virou isso aqui. Um plano só. Beleza? Que é o SN. Aqui, a distância do SN até o TS e do TS ao SP é a mesma. Mesma distância. Então, daqui até aqui, eu andei X metros. Daqui até aqui, eu vou andar os mesmos X metros. Beleza? E aí, eu vou ter que fazer a minha regra de proporção, mas para isso eu preciso saber qual é o comprimento da transição. Então, eu primeiro tenho a transição, aí eu vou saber qual é a variação metro por metro, qual é a variação porcentagem por metro, na verdade. Aí eu faço uma regrinha de 3 e descubro quanto é isso aqui, descubro quanto é isso aqui. Beleza? Então eu primeiro calculo a curva normal. Seria do TS ao SC, do 0 até o 10. Seria para vencer esses 10% normais aí. Então, em teoria, o TS-SP que manda no SN-TS. Isso. É o que acontece daqui até aqui que vai definir o que acontece aqui e o que acontece aqui. Porque tem que ser a mesma proporção, eu não posso mudar a proporção. Então, a superelevação começa antes do TS, começa lá no SN. Começa, na verdade, o desfazer, o menos 2. As faixas se igualam, formam um plano no SP. TS fica no meio, SN e SP. Então o TS está no meio aqui, ó, da distância entre os dois. E aí eu tenho um diagramazinho bacana aqui para ser feito. Olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é o eixo. Isso aqui é a superelevação. Aqui, ó, menos 2. Agora, gente, o que eu fiz? Agora eu estou parado aqui, ó. Aqui estou eu, ó. Olhando para cá. O que eu enxergo aqui nessa via? Em termos de desenho, não em termos de vista propriamente dita. Eu enxergo somente as bordas, não é isso? Eu enxergo as linhas do desenho. Então, eu enxergo o que? Pensando que eu estou na parte reta, na tangente da curva. Eu enxergo o que? Eu enxergo essa borda e eu enxergo esse meio, não é isso que eu enxergo? Se eu imaginar o pavimento aqui de novo, no jornal. Está aqui o meu pavimento. Aqui o meu pavimento. Beleza? Eu estou paradinho aqui. Aqui, ó. O que eu enxergo desse pavimento? Eu enxergo essa faixa aqui. A outra não enxerga, está atrás. Se eu pensar em termos de desenho, eu estou enxergando esse ponto aqui em cima, esse ponto aqui embaixo. Tem um acostamento, mas o acostamento aqui não me interessa por enquanto. Então eu estou enxergando essa linha, o eixo, e eu estou enxergando a linha aqui de baixo, que está menos 2%. Está 2% abaixo da linha de cima. Beleza? E essa parte branca aqui é a faixa. Ok? Bom, tem um momento que isso aqui vai começar a mudar. Vai começar a sair do lugar. Aí o que acontece? O que eu tenho aqui? O TS... Gente, aqui eu só fiz o gráfico dessa primeira parte aqui, da entrada da curva. Não fiz a saída. Então, ó, tem o TS, tem o SC. Como aqui embaixo eu tenho o eixo, aqui eu tenho medido em metros. Então, do TS ao SC é o LS, que está em algum lugar aí, tangente, transição circular. Aí não mediu agora. Bom, antes disso, que daqui a pouco vai aparecer as cotas aí. Então, ó, do TS até o SC eu tenho quem? O LS. Do SC até o CS, que fica lá do outro lado, eu tenho a curva circular. Qual é a superelevação na curva circular? Aqui, ó. Na circular. Superelevação máxima. No nosso caso, no nosso exemplo, aqui 10. Pode ser 8, pode ser 7,5, pode ser qualquer coisa. Então aqui, ó, na curva circular eu tenho quem? Superelevação máxima. Superelevação calculada. Superelevação atribuída.
na verdade calculada, eu calculo essa superelevação. Apareceu aqui. Aqui eu tenho o LS. O que acontece no LS? Vai ter que sair do zero e chegar no 10 aqui em cima. Proporcionalmente, estão vendo? Ó, é uma reta. Mantém a proporção. Para cada metro que eu ando aqui, sobe X% aqui. Mas não é até o SP? Faz isso? Não, faz até o SC. Tem que ser do TS até o SP. Ela é uma projeção só. Ela é uma... fugiu a palavra agora. Uma proporção só. Então tem que ter proporcionalidade. Saiu do zero, chegou no SC. Então tem que ser uma reta. Tendo isso aqui, ó, saí do zero. Só que eu não cheguei no zero ainda. Ó, a minha borda está aqui embaixo. Eu não cheguei aqui em cima. O que aconteceu aqui em termos proporcionais é o que eu faço acontecer aqui. Estico a reta. Ok? Faço a extrapolação. Esticar a reta é um conceito de engenharia muito bom, né? Eu estendo essa reta. Eu faço a extensão dela daqui até aqui, na mesma proporção. Então, ó, aqui eu vou ter quem? O SN. O SN tem uma distância daqui até aqui. Essa mesma distância vai até o SP. Então eu tenho aqui, ó, a distância do SN até o TS e a distância do TS até o SP. Que aqui a gente chama de LT. Ok? É a distância para desfazer o menos 2. Então, ó, saí do menos 2, cheguei no zero. Saí do zero, cheguei no 2. Tem 2 aqui em cima, tem 2 aqui embaixo. Esse SP é perfumaria, né? Na teoria aqui. Não. Porque é a partir do SP que acontece isso aqui. A partir do SP que a borda de baixo começa a descer. Ok? Então é a partir dele que eu tenho esse. Se eu pegar até aqui, parece que não serviu para nada. Opa, é dele que sai essa aqui. A pergunta foi no momento perfeito aí, que parece que foi combinado. Ok? Então, não serve para nada. Não, é dele que sai esse. Então é a partir daqui, ó. Aqui, ó, aqui começou o que? A borda, ó, borda externa, borda interna. Borda esquerda, borda direita. Então a borda de cá começa a subir. Aqui, ó. Começa a subir, zerou, chegou aqui. Continua subindo, chegou em 2. Aqui. Só de fora está mexendo, a de dentro está aqui, ó, bonitinho. A partir do momento que ela chegou em 2, as duas andam. O que uma sobe, a outra desce, sempre na mesma proporção. Se essa aqui subiu para 2,27, a de baixo desceu para 2,27, menos 2,27. Se essa aqui subiu para 6, a de baixo foi para menos 6. Então elas vão proporcionais a partir do SP. Beleza? Aí eu calculo tudo isso, calculo. Coisa mais simples que tem. Se eu calculei já nos nossos exercícios lá na semana passada, retrasado, eu tenho LS. LS foi calculado como 100 metros. LS. Isso aqui, daqui até aqui. Em 100 metros, vocês vão ver que aqui vai precisar puxar um pouco os conceitos de cálculo, diferencial, integral, não sei o que, para poder resolver isso aqui. 100 metros, beleza? Que é a minha transição, daqui até aqui. Em 100 metros, eu preciso sair do zero e chegar no 10. Qual foi o giro a cada metro? Ó, em 100 metros, eu girei 10%. Quanto vai ser a cada 1 metro? Aí precisa fazer todas aquelas contas extremamente difíceis lá da matemática para descobrir que é 0,1. 0,1% por metro. Então a minha variação é 0,1% por metro. A cada metro, nesse exemplo aqui, precisa ficar bem claro, nesse exemplo, no outro exemplo, onde a superelevação vai ser 9, é outra história. Aonde o LS vai ser 160, é outra história. Aqui eu chutei literalmente 100 para ficar fácil a conta. Okay? Para dar 0,1 aqui, para não precisar ficar com o valor quebrado e nada, um valor muito grande.
Então, a cada metro que eu ando, eu subo 0,1%. 2 metros, 0,2. 3 metros, 0,3. 10 metros, 1%. Então eu ando 10 metros, sobe 1%. Pergunto para vocês, qual é o tamanho do LT? Pergunta de prova. Sendo tudo isso aqui, qual é o comprimento do LT aqui? Menos 2 para 10 é 8%. As respostas mais variáveis possíveis. 80 menos. Gente, ó, a cada metro eu ando 0,1. Beleza? Se eu andar 10 metros, eu andei 1%. Quantos por cento eu preciso andar aqui? 8. 2, não é do menos 2 ao 0? Quantos metros eu preciso para andar 2%? 20 metros. Outra regra de 3. Óbvio, aqui ficou fácil. Mas quando eu faço isso que o LS dá 160, a porcentagem é 8,37, aí vai dar valores um pouquinho mais complicados. Outra coisa, não é normal esse 8,37. Eu calculo a superelevação e ela deu 8,37, eu uso 8,5. Não trabalho com esses valores muito quebrados. Lá na época de execução da obra, isso não é nada fácil de ser feito. Então eu procuro trabalhar com o valor inteiro, pelo menos de meio e meio. A minha fração de meio, não um valor qualquer. Deu 8,37, 8,5. Deu 8,12, eu posso verificar, não, 8. Okay? Eu tenho que usar um pouco de bom senso na hora de fazer isso. Na prática, como que é executar? É com a moto niveladora, aquela que gira. Sim, você vê a cada 20 metros. Aqui, literalmente, aqui estava menos 2, a 20 metros tem que estar 0. A 20 metros tem que estar 2. A 20 metros tem que estar 4. A 20 metros tem que estar 6. A 20 metros tem que estar 8. A 20 metros tem que estar 10. Se todos estiverem assim, o giro do pavimento vai ter que ser constante. Senão vai criar uns bicos no meio. Não tem nem como. E a própria moto niveladora faz isso. Beleza? Então, resolvido o problema aí. Gente, super largura fica pro finalzinho, porque a gente quase que nem usa ela. Na verdade tem todo um cálculo, a gente meio que pula e trabalha assim, super largura, 60 centímetros. Pronto, tem toda uma fórmula, tá? Até ela fica aqui, ó, quase não dá nem para enxergar. Você pode calcular, ela pode dar 12 centímetros, 14, 27 centímetros. Então, se for um valor muito pequeno Primeiro, deixa eu rebobinar que eu esqueci de te falar o que é ela aqui, já foi porque eu calcula. O que é a super ou sobre largura? Nessa curva aqui, o que acontece com o caminhão? Caminhões não é preciso. Ele não é preciso. Mas o que vai acontecer? Ele vai fazer a curva bonitinho? Não. Ele não vai tender a invadir a outra faixa? Cuidado, gente, não é invadir a outra faixa. É se projetar sobre... Porque o que é invadir? Invadir a outra faixa, eu faço essa invasão até mesmo na reta. Eu estou andando aqui na Santo Amaro, chegou ali na esquina, ao invés de eu pegar a faixa da direita, eu vou pela contramão, pelo outro lado, invadir a contramão. Então não precisa ser na curva para fazer isso. Então a invasão da faixa contrária aqui, ó, eu estou andando, não gostei de andar nessa, venho andar aqui pela contramão, invadir a outra faixa. Então, o caminhão se projeta sobre a outra faixa. O caminhão, quando faz um giro, deixa eu ver se eu coloquei aqui coloquei, tá? O caminhão aqui, ó, quando gira, a frente dele faz um giro maior. A traseira do caminhão faz um giro maior. Então aqueles 3,30 metros, 3,50 metros lá de largura da faixa, às vezes na curva não cabe o caminhão. Mas o caminhão não tem 3,50 de largura. Não tem, mas é uma carreta, a hora que ele está fazendo, a hora que tem a articulação que ele está fazendo a curva, aí ele precisa de uma largura maior.
ele precisa às vezes de 13,80 para fazer isso, 13,90 para fazer essa curva. Beleza? Então, o que vai acontecer? O caminhão, para poder fazer a curva, ele vai ter que entrar na via contramão. Pelo menos a frente dele, o pneu, às vezes ele vai fazer a curva andando uma parte desse caminhão na contramão. Por isso, gente, que em muitas rodovias, o acostamento na curva é pavimentado como se fosse via. Que é para o caminhão andar jogando o caminhão para o acostamento e não para outra via. E não para a faixa contrária. Ah, mas é rodovia de pista dupla, tem 3 faixas. Mas se o caminhão invadir a outra faixa, fica menor que o carro. E aí gera um desconforto. Então o que eu faço? Eu coloco uma largura adicional. A faixa que tem 3,30, eu vou fazer ela com 3,50, com 3,60 aqui, ó, na curva. Então na curva eu alargo um pouco mais o meu pavimento. Gente, isso aqui não é a faixa adicional, a terceira faixa lá que tem na subida. Isso é outra história. Okay? Você está numa rodovia de pista simples e de repente chegou uma subida, tem uma faixa a mais lá. Aquilo lá é a faixa para o caminhão andar devagar e não atrapalhar a circulação normal. É outro conceito. Beleza? Mas não ensina que essa acostamento é para isso. Não, mas não. Ele faz porque sabe que o caminhão vai jogar em algum lugar. Mas não conta para ninguém, né? Mas sabe que o caminhoneiro automaticamente vai fazer a curva um pouquinho mais fechada, porque ele não quer se projetar na outra, porque ele pode gerar um acidente, né? Ele também não quer se acidentar. A gente às vezes ouve um acidente e parece que o caminhoneiro estava andando querendo, vou gerar um acidente. Não, o cara não quer, né? Às vezes o acidente foi imprudência, às vezes ele fez bobagem. Mas ele cometeu uma imprudência, ele não sabia o que estava fazendo. Ele não está andando pensando, onde é que eu vou bater agora? Porque ele também se ferra, né? Ele ferra a viagem dele, ele ferra o caminhão dele. Beleza? Então eu vou fazer o que nessa super largura? Eu vou alargar o pavimento aqui, ó, nessa região vermelha aqui do desenho. Na região amarela, ou melhor, na região branca, não tem alargamento. Na região vermelha, tem alargamento. No amarelo tem o quê? Tem essa transição também, do alargamento padrão para o alargamento novo. Então ele faz isso aqui, ó. Okay? E o alargamento é dos dois lados. E eu tenho que alargar todas as faixas. Não é só uma. Mas o cara tem, imagina aqui, ó, é 2 faixas para ir, 2 faixas para voltar. Eu alargo só a da direita. Beleza, o caminhão anda à direita. Mas se tiver um ultrapassando o outro, pode dar problema. Não deve ultrapassar, mas se ultrapassar, então a tendência é vamos alargar todas. Vamos distribuir isso aí proporcionalmente. E aí fica assim. Gente, aqui eu peguei a curva e deixei ela reta. Só que o que vocês estão vendo é uma curva, estão vendo? Isso é a curva, eu peguei a curva e desfiz essa curva. Só para o desenho ficar mais fácil aqui de ser visualizado. Então, ó, eu tenho as 2 tangentes, eu tenho a transição, eu tenho a curva circular. Aí eu pego o entorque isso aqui e faço uma curva. Como é que vai ficar a distribuição dessa superelevação? Ela fica assim, ó. Aí eu faço isso aqui. Eu tenho a super largura na curva circular e eu tenho a projeção dela na transição. Quando eu dobro isso, fica as 2 projeções que a gente tem aí na curva. Que aí não dá para ver, vocês têm isso na página, sei lá, 76? 80. Página 86. Olhando ela tridimensional, não dá para ver. Você não consegue perceber. Você consegue perceber a superelevação. Olha o que acontece com a superelevação aqui, ó, gente. Deixa eu apagar a luz, ver se fica um pouquinho melhor. Melhorou um pouquinho aí para ver? Olha o que acontece aqui, ó. Na reta. Parece aquela treliça do telhado. Olha o que vai acontecendo aqui do lado, conforme vai subindo. Aqui eu estou no SM. Andou, ó, o bordo começou a subir. Esse aqui está no lugar dele. Cheguei no nível, cheguei no TS. Esse aqui continuou subindo.
vai chegar num ponto que não está marcado aqui, que cheguei no SP. Esse aqui continua subindo. Esse aqui começou a descer. Você não vê esse descer aqui por causa do jeito que o desenho está feito aqui. Beleza? Então aqui fiz toda a curva, voltei para o normal aqui em cima. Beleza? No caso, de saída, eu vou ter as mesmas coisas também, né? Saída da curva. Mesma coisa. O outro lado, boa pergunta aqui, ó. O outro lado é exatamente a mesma coisa. Tem exatamente o mesmo do lado de saída. Gente, isso aqui é superelevação. Olha só que bacana. Olha a superelevação que a gente tem aqui. Por que a superelevação? Gente, aqui deve ter aí 30, 35, até mais de inclinação. Eu não sei qual é essa, para te falar a verdade. Eu cacei lá, achei a figura de igual, bacana, mas não sei te dizer qual é. Aqui é um alfa. Gente, ó, essa inclinação, aqui tem uma caia, né, para drenagem. Obviamente que não é para isso. Se o carro desacelera, ele vem para cá, ele também não é jogado para dentro. Se ele desacelera demais, ele pode subir aqui. Então ele tem um local para equilibrar o movimento caso ele tenha qualquer problema. Óbvio que aqui os carros estão andando em alta velocidade, então eu preciso inclinar bastante. Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas vocês sabem qual é o maior município do Brasil? Maior município do Brasil? São Bernardo. É um dos maiores municípios do mundo, inclusive. Sabem por quê? Porque ali em São Bernardo tem uma reta infinita. Se a reta é infinita, o município tem que ser grande, né? Para caber uma reta que nunca acaba. Como é que é uma reta infinita? Não tem curva. Tem 3 pontinhos. 3 pontinhos. Reta infinita é isso aqui. Reta infinita é uma curva. Estou pensando em uma reta infinita, não da matemática. Ok? Uma reta infinita que para o carro é uma reta. Então, é uma curva, é um circuito circular. Ok? É um anel com uma inclinação calculada para a velocidade que eu quero. Então o carro anda nessa curva como se fosse uma reta. As forças se anulam de tal forma que se você soltar as mãos do volante, o carro fica andando, como se ele estivesse andando em linha reta. Óbvio, se o carro estiver alinhado, balanceado, todo esse blá blá blá. Então a reta infinita é um circular que vai inclinando conforme a velocidade. Então ela tem pouca inclinação, a inclinação vai mudando conforme a velocidade vai aumentando. A mais famosa reta infinita é uma que fica na Alemanha. Ok? Se não me falha, é a pista da Audi mesmo lá. Que vai até 200 km por hora. E a inclinação é grande porque o circuito circular não é tão grande assim. Ok? Então, tem até uma... eu li uma reportagem uma vez de um repórter que fez uma entrevista com Ayrton Senna. Quando o Ayrton Senna estava trazendo a Audi para o Brasil, e aí eles fizeram a apresentação de um Audi qualquer lá na Alemanha. E aí o repórter foi para lá e estava andando com ele no carro. Aí você está lá sentado no carro, o repórter no passageiro, né, andando, aí o carro estava lá 160 km por hora, qualquer coisa assim, no circuito. E aí o repórter conta isso depois que o Ayrton Senna morreu, ele conta lá a experiência dele. Você imagina, tudo bem que você está com um piloto experiente ali, mas andando a 160, 180 na pista de teste, e o Ayrton Senna dirigindo o carro e dando a entrevista para ele. Pois é, então, não, esse carro é muito não sei o que diz ele. Não escutei uma palavra do que ele falou. Imagina, o negócio está 180, ele olhando para mim, o carro andando para lá. Chegou a cravar os dedos no banco, né? Dizer agora que vai. Ele está na pista controlada, na faixa de 100 e tal lá.
Se segurar o volante, ele vai ficar andando em linha reta. Linha reta. Em linha curva, que pela anulação das forças, é como se fosse uma reta. Ok? Então é o conceito que se tem de reta infinita. Para o veículo, para a suspensão do veículo, ele está na reta. Tendo equilíbrio de força, a suspensão. Gente, se eu fizer uma curva, se eu pegar aqui, dobrar na Santo Amaro, um pouco acima da velocidade, estou dizendo a 200 por hora, um pouquinho acima, tem que fazer essa curva ali a 30 por hora. Se eu fizer 35, o que acontece com o carro? Ele faz isso. Eu forço demais a suspensão do lado de fora e a suspensão do lado de dentro levanta. Se eu andar um pouco mais rápido ainda, eu posso ficar em duas rodas. Ok? É a força me empurrando para fora. Beleza? Então eu forço demais uma suspensão em relação à outra. Um lado da suspensão em relação ao outro. Se a curva é calculada, a suspensão estão as quatro funcionando como se eu tivesse com a força normal aí numa reta. Beleza? Então aí o conceito, óbvio, essa aqui não é, mas é o conceito de reta infinita. Beleza? Olha só, acabou, que bacana. Como eu tinha prometido, até acabou um pouquinho mais tarde. O finalzinho das aulas é para dúvidas dos projetos. Tiverem dúvidas dos exercícios, vou fazer um comentário do exercício da aula passada, eu acabei apagando. Ficou um último exercício semana passada. Esse exercício tem que ser feito uma parte dele de trás para frente, senão vocês não vão conseguir resolver. E até pode ser feito normal, mas vai ter que ser feito por iteração. Vai ter que fazer lá, e se for 10, e se for 20, e se for 30, e se for 40. Então, vocês que sabem. Aproveitando, eu já ia esquecer. Eu tinha falado que eu ia fazer antes e eu ia esquecer. Aqui, ó. Esse gráfico no Excel. Então, eu vou fazer o paralelogramo no Excel. Então, o que eu tenho no paralelogramo? Deixa eu achar a minha... Aqui, gente, a fórmula. Deixa eu escrever a fórmula. E é igual V ao quadrado vezes G sobre Gzinho vezes 1146 menos F. Beleza? Então tudo depende do F. Então eu vou fazer aqui, ó. E por G, que é o gráfico que eu tenho. Meu gráfico é E no Y, G no X. Beleza? Então, o E